il cappellino e adesso la gaita. E proviamo a fare una suonatela. Em 1975, foram celebrados o centenário da imigração italiana, em Rio dos Cedros, em Rodeio e Nova Trento. Durante a celebração do centenário, Rio dos Cedros recebeu a visita de autoridades da província de Trento, com a finalidade de iniciar, fazer esta ligação entre Rio dos Cedros e a terra de origem. Preservar aqueles valores que foram passados de pais para filhos, desde que vieram para o Brasil em 1875 e se instalaram aqui nesses lugares que eram no meio do mato. E também por promover eventos, promover diversas ações em benefício dos descendentes. E ali se trouxe a ideia, então, de criar o Círculo Trentino. Depois disso, tivemos alguns anos onde aquela ideia não foi retomada, ou não teve continuidade. E em 1989, já no início daquele ano, em uma reunião envolvendo personalidades da cidade, da prefeitura, do Poder Executivo, e com o grande incentivo do Oswaldo Osti, que talvez tenha sido um dos principais personagens pela retomada do Círculo Trentino e também da Festa Trentina, como a gente vai ver, fizeram uma reunião em janeiro de 1989 e retomaram então o Círculo Trentino. E aí, conversando sobre isso, sobre aquilo, as tradições, isso e aquilo, os italianos, aí foi e saiu assim a festa do arroz, a festa de não sei o que lá, e depois então se chegou à conclusão que vamos fazer então a festa trentina. A festa trentina, ela vem com a ideia de democratizar, dizer, isso aqui é para a cidade inteira, né? A ideia de retomar a ligação com a terra de origem, de retomar aspectos da cultura trentina, de criar grupos e tudo mais, e isso precisa ser colocado à disposição da cidade inteira. Cada localidade, cada comunidade tinha o seu grupo, se formava espontaneamente entre os moradores, e o grupo da comunidade de Caravaggio foi o que se prolongou por mais tempo. Todo esse passado, existem, por exemplo, a Santa Notte, que era cantada no período do Natal para unir as famílias, iam de casa em casa cantando, mas também ver os pais indo de casa em casa, todos juntos, em procissão praticamente, né? Era bonito porque era uma coisa que era só esse pessoal que se reunia, que saía por aí nas casas cantando aí. Então ficava bonito porque eles chegavam nas casas de improviso, às vezes eles avisavam, às vezes eles nem avisavam, só chegava lá e começava a cantar, então a turma recebia eles aí. Eu tenho tudo gravado do Giovanella, se procurar as fitas de videocassete, tem lá não sei quantas que ele cantava com os corais dele, que eles vieram cantar aqui em Rio dos Cedros, eu gravei tudo dele aí. Um carregava o presépio, ia lá na frente, colocava lá na frente da casa, onde a gente ia cantar, e atrás do coral, do grupo, né, de canto, então ficava a esteira iluminada, né? Antigamente era com uma vela, dizem, né? Depois nós colocamos uma bateria. A gente batia palmo, né? Buonasera, siamo arrivati tutti in compagnia, non faceste la carità de lasciare entrare questa povera gente. E quando o canto falava que a estrela se fermou sopra di loro, né, sobre a gruta, né, do menino Jesus, então o carregador da estrela ele virava para o Oriente, né, assim. Já na década de 80, ele foi ganhando um aspecto diferente, ele foi se tornando um coral tradicional de músicas italianas, já não mais apenas da tradição da Santa Notte, mas de músicas da imigração, de músicas contemporâneas italianas, ele foi ganhando esse aspecto de coral, né? Especialmente com a entrada de Luiz Giovanella, como maestro desse grupo.
com o surgimento da Festa Trentina, Oswaldo Ossi, na época que estava vivo, sempre comentava que a adesão desse grupo ao movimento foi muito importante. A adesão do grupo Santanotte para que a Festa Trentina se encorpasse, fosse adiante, foi primordial. Esse grupo Santanotte, então, ele foi se transformando em um coral típico, tradicional, com trajes e tudo mais. E lá em meados da década de 90 ele trocou de nome, né, para Companhia Trentini, um grupo coral típico do Círculo Trentino de Rio dos Cedros, e foi por muitos anos um dos principais corais de Rio dos Cedros e um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Círculo Trentino e da própria Festa Trentina, conforme relatos daqueles que estavam envolvidos na criação do evento. É uma maneira de tentar resgatar aquelas tradições, aquelas histórias do nosso passado, para que as pessoas hoje percebam como se construiu a vida das famílias aqui no centro, dos trentinos principalmente. Era uma questão assim de projeto identitário, na verdade, né? O pessoal se sentia, né, revivendo aquilo, ou se sentia italiano, sei lá, né? Eu acredito que era mais isso, assim, sabe? E tudo isso fez com que a festa chegasse naquele objetivo dos organizadores de ser um evento de cultura trentina para Rio dos Cedros, aonde as comunidades e os riocedrenses pudessem trazer os produtos, trazer as coisas da terra para uma exposição, para venda, para comércio, e ao mesmo tempo se tivesse momentos de diversão com bailes, com alimentação, com gastronomia. A primeira festa trentina, eu lembro alguma coisa assim, sim. O desfile folclórico, assim, né, alegórico, vamos dizer assim, melhor dizendo, foi muito bonito. A comunidade participou, assim, imensamente. Em 1989, na Festa Trentina, eu vim desfilar, porque foram convidadas todas as comunidades aqui de Rio dos Cedros para desfilar. E eu vim desfilar em nome da comunidade de Santo Antônio. Desde a época do jardim de infância, né, a gente acabava desfilando no dia de 7 de setembro, no desfile cívico, né? E eu acabei me sentindo assim muito importante, né? Desfilar trajado em traje típico e tudo, né? Eu tenho esse sentimento, era muito esperado porque você ia desfilar, enfim, né? Eu disse, sabe uma coisa, vamos tentar filmar essa turma. Tinha um desfile na estrada, filmamos o desfile da estrada ali, desfile alegórico, que era tudo uma bagunça, bagunçado lá. Andei filmando até enguiçar a máquina de... até gente de fora para assistir isso aqui, um dia de uma festa trentina, aí, dia do desfile, começava de lá dentro para lá do hospital, até lá fora, não sei onde, era uma fileira contínua de um lado do outro da estrada. Todos os que haviam nascido, parentes lá em Rio dos Cedros, vieram para essa festa, voltaram. Tipo assim, voltaram às origens, né? Então deu muita gente, a gente ficou impressionado, porque era a primeira vez que se fazia, né? Mas foi muito, muito bonito. Participaram do desfile, trouxeram, expuseram a sua cultura, o seu cotidiano, os corais vieram. Essas festas trentinas aí, era tudo feito assim de barracas improvisadas, assim, aqui no pátio da igreja, ficou anos e anos, assim. Geralmente eles faziam naquelas barracas, sabe? Grandes assim, mas vinha muita gente, não vinha só os velhos não, vinha muita gente, né? A tenda, ela ficava cheia. Eu tenho a impressão que a tradição das realezas, ela tenha muita influência da cultura germânica na nossa região, pois as festividades germânicas desde sempre tinham. E a Festa Trentina, já na sua primeira edição, adotou essa ideia. E essa ideia se manteve ao longo de todas as edições. Inclusive, se criou um evento prévio à Festa Trentina, né? A escolha da realeza da festa, em quase todas as edições ocorria antes do evento e já era uma espécie de aquecimento para a Festa Trentina. Na época foi em um salão com muita gente, porque era a novidade da cidade, a primeira Festa Trentina. A confecção do traje foi costureiras locais, né? E era um traje típico da época, muito simples, mas assim, tradicional.
Então acredito que era um traje de nossos italianos mesmo, da Itália, que vieram e trabalhavam na roça, trabalhavam em casa. Então era um vestido marcante. Na primeira edição da festa, como a gente vê aqui no informativo, lá de 1989, foi formada uma comissão com algumas personalidades da cidade para a eleição da Prima Regina Trentina Riocedrense, né? A primeira rainha trentina riocedrense. Então, entre 10 participantes, eu fui escolhida com 444 votos. Quando anunciaram que a rainha da festa trentina seria eu, logo vem à tua cabeça, meu Deus, que responsabilidade. Vou ter que levar isso para sempre, eu vou ter que fazer tudo e um pouco mais para manter a festa, para manter a tradição. E as realezas sempre tiveram essa função de ser, durante seu período de reinado, a cara da festa trentina, levar a festa trentina, né, para outros eventos, para os mais diversos cerimoniais. Elas têm um trabalho muito importante de difusão da festa trentina. Sim, todo dia era um evento diferente. A cada desfile que tinha na cidade, nós participávamos, eu e as duas princesas, estávamos junto, outros eventos na cidade e até eventos fora de Rio dos Cedros. E a escolha das novas rainhas, eu venho acompanhando todos os anos as candidatas, a escolha, a emoção está no subconsciente, está na memória. Mesmo as meninas que hoje estão sendo eleitas como as rainhas ou as princesas, eu tenho a certeza que quando elas tiverem a minha idade, elas vão lembrar também. E aquilo que permanece até hoje é a alimentação, né? Já na primeira edição da festa, a ideia de apresentar aquilo que seria o prato típico riocedrense. A gastronomia dali tem uma memória afetiva muito grande, né? Em termos de sentimento, de lembranças, né? E eles têm a oportunidade de ver a forma de que eles conviviam na família, como eles se alimentavam, como faziam a polenta, como eles chegavam e conviviam na hora de fazer o almoço juntos, sentar juntos. A gente sempre via muito nas casas dos italianos o vinho, a polenta e o velho truco, né? Então acho que quando que você tem fartura, você tá feliz, né? Você tá querendo celebrar algo, né? Então acho que esse é o sentido ali de você ter a gastronomia, a culinária, né? A comida, mais o vinho, né? Então isso é uma celebração ali da vida, né? Essa parte culinária que a nossa região aqui, eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta primeiramente de primeira polenta. A polenta é maravilhosa, já faz parte da história e está no sangue. Porque quando que ia na casa da minha avó, geralmente ela fazia polenta no fogão a lenha, no parolo, né? Então ela fazia polenta de corte, aí colocava em cima da tábua lá, cortava com um fiozinho, né? E servia com uma carne de panela, né? Não só pelo fato de ser a polenta, mas sim de ser em família, de nós estarmos unidos aí naquele momento. Até hoje eu chego na minha família, que ainda mora em Rio dos Cedros. Eu ainda peço para minha mãe fazer a polenta para mim. Mas hoje eu sinto muito orgulho, né, de poder fazer a parte ali da gastronomia da festa, né? Trazer nos pratos ali o que eu vivenciei na minha infância com minha avó, com minha mãe, né? É muito gratificante, né? Preservar a cultura ali dos imigrantes, né? Com o passar dos anos, ela se tornou uma festa com vários elementos. Ela, hoje em dia, não é mais apenas uma festa trentina, né? Ela é uma festa da cidade, ela representa todas as etnias da cidade. Reflexos, elementos da culinária trentina já com a assimilação no Brasil, já com as transformações ocorridas no Brasil. Mas depois que surgiu a festa trentina,
o valor ficou maior para o italiano. Ele não foi esquecido. É uma festa que não pode deixar acabar. E eu acredito que não vão deixar. Então a gente tinha muita fé nessa festa aqui. Cada ano ela vai melhorando. E cada ano está melhorando. É uma festa que junta todos os amigos. Mesmo os que saíram de Rio dos Cedros voltam para ver. Cada um para ver o seu amigo. Para lembrar as histórias de lá de trás, desde criança. Eu gostaria que todas as pessoas que moram aqui, pelo menos no Vale Europeu, que viessem a Rio dos Cedros para que nos ajudem a manter essa tradição e, principalmente, valorizar esses pequenos momentos para que não se percam essa parte da história que nós tentamos preservar aqui no Cedros. E eu tenho certeza que todo rio-cedrense ele estará lá de braços abertos, com o coração, com a humildade para receber vocês com aquela simpatia, com aquela receptividade de que todo rio-cedrense de braços abertos espera principalmente o pessoal aqui do Vale Europeu, mas também de outros estados. E aí? Tu sabe como é que é? Quando se pianta la bella polenta, se pianta così, bella polenta così, tcha pum, 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 pum. Então essa música tem toda a história da polenta, desde quando a gente prepara o terreno, planta, ela cresce, depois ela floresce e ela é moída, aí depois é feita a polenta e depois é comida, também é a hora de comer. Então essa música ela conta toda a história da polenta. Mas colocava, né, o parolo de ferro no fogão de lenha, né, tirava aquelas gradezinhas lá e colocava diretamente no fogo, né? Polenta bem feita, você tem que botar água no tacho, botar para ferver. Depois que ela começou a ferver, aí você põe o sal lá dentro. Um pouquinho de óleo, de banha, né? Geralmente utilizava banha e ia acrescendo a farinha de polenta, né? E tem que escolher a farinha de polenta, que não é qualquer farinha de polenta que tu faz uma polenta boa. Então, assim, a minha mãe e a minha avó sempre utilizaram a farinha mais grossa. Depois tu vai cozinhar isso aqui à base de uns 30 minutos, 35 minutos aí. Né? E aí ia crescendo a farinha e aí você vai mexendo ali a polenta até ela ficar consistente, desenvolver o amido. Ia mexendo, cantando, brincando e animando a turma, né? Então isso é uma lembrança muito boa da época. Já é suficiente, muitos dizem, mas tem que cozinhar 1 hora. Não. Tu pode fazer ela em 30, 35 minutos, tu pode cozinhar a mesma polenta. Acabar ter aquela consistência firme, que daí você consegue deixar ela na tábua e conseguir cortar ela com a linha, né? Vai pegar, fazia a polenta naquelas fritadeiras pequenininhas assim, e vai lá ver que polenta que fez. Se você dissesse para ela, é feita num parolo de alumínio de ferro, a turma ia acreditar. E era feito numa panela assim, é só truque de cozinhar a polenta. Volevo vedere se me la ricordo ancora, né? Era un ciuccheton una volta, né? Un ciuccheton, te sai cosa che è un ciuccheton? No, è un ciuccheton. E era un cimitero che era quando passava di notte e sentia sempre così, e sentia parlare così, piantarlo qui, piantarlo lì, perché questi anni e begheva tanto per i confini delle terre. Uno li metteva al confine qua, l'altro lì, l'altro lì lo metteva qua. E begheva tanto, era beghe, che era tanto, e è vera quella, è vera. E allora, uno di questi che begheva, è morto, per il confine. Begheva per il confine, è morto. E di notte, quando passava rente al cimitero, allora
e sentia piantarlo aqui, piantarlo lì, piantarlo aqui, piantarlo lì. E tutti si spaureva e correva, né? E di passa un ciuchetton. Allora, il ciuchetton pieno di snappa, passava ante il cimitero, la sentù piantarlo qui, piantarlo lì. Sa voltando su e gli piantalo ante il culo. Agora vou te traduzir, né? Tu entendeu? Canta não tem culo. Essa foi meu pai que me disse, que falou uma vez para mim. Eu lembrei por causa disso.